Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo ao nosso vídeo. Está no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube Victor Franqueira. E hoje, eu vou falar aqui com vocês sobre mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes. Aqui pra mim é tudo Copa do Mundo, Mundial, tudo a mesma coisa, né? Mas é o formato, né, que tá rolando aí com muitos jogos bons para nos entreter nessas férias, né? Nesse mês de junho, julho, férias, digo pra nós, né? Somos estudantes, pelo menos de faculdade, né? Mas muitos jogos a gente tem para nos divertirmos e tal, com muitos jogaços, né? Essa Copa com times de vários continentes, né? E até aqui, na minha opinião, vem dado muito certo, né? Esse formato, na minha opinião, vem sendo sucesso, números comprovos, números de bilheteria de ingressos, então tá dando muito certo nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma coisa que muita gente tinha dúvidas que como ia se desenrolar, mas até o momento é um formato que vem dando certo, né? Tanto que até muitos clubes europeus estão dando um valor para essa Copa do Mundo de Clubes, né? Os torcedores também, então é um formato que por enquanto vem agradando apenas uma boa parte. Sempre tem uma galera besta, na minha opinião, que joga contra e tal, né? Alguns presidentes de federações, como uma declaração do presidente da La Liga, mas tirando isso, é um formato que vem dando certo na minha opinião, é um formato que vem apresentando bons jogos até o momento, com bom futebol apresentado por ambas as equipes, com os times europeus sofrendo, até com os grandes europeus sofrendo contra equipes brasileiras, é, contra equipes da Ásia, contra equipes do Oriente Médio, como está acontecendo, como foi hoje no jogo entre River Plate e Al Hilal. Perdão, galera, no jogo entre River Plate. Tô aqui, Real Madrid, daí tava o River Plate na cabeça, perdão. Um jogo entre Real Madrid e Al Hilal, no qual o jogo terminou empatado em 1-1 pela primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, né? No grupo do Real Madrid, o jogo terminou empatado em 1-1. Então, foi um jogo bem equilibrado, na minha opinião, onde o Al Hilal soube explorar bem algumas deficiências do Real Madrid na transição defensiva, né? O time do Al Hilal soube sair muito bem nessa questão, conseguindo explorar os jogadas pelos lados, né? Porque o time do Al Hilal é um time que não tem muito um meio campista passador, né? Então é um time muito de transição, né? Um time muito que vai depender muito de um cara do meio campo ou lá da defesa, né? Conseguir pegar a bola, conseguir fazer uma jogada, armar uma jogada para transição, para fazer um lançamento, né? Para fazer uma transição rápida. O jogo e a tônica do jogo foi muito essa, né? Do time do Al Hilal estourar bem os contra-ataques, né? Tentar explorar bem os contra-ataques para pegar as costas da defesa do Real Madrid desprevenidas. Então foi um jogo muito focado pelos lados, né? Um jogo muito vertical, um jogo muito focado pelos lados, pelas jogadas de profundidade de ambos os lados, porque o time do Real Madrid também tinha esse problema de falta de criação, de uma maior falta de criação, né? O time do Real Madrid hoje não tinha muito poder de criação no meio de campo, acabou se faltando muito hoje pro jogo do time do Real Madrid. Foi um time que ficou muito encaixotado muitas vezes na marcação, na boa marcação da equipe do Al Hilal. O time do Al Hilal, em compensação, assim, também faltava uma criação no meio de campo maior, você tinha essa deficiência, né, de ter um meio-campista passador, alguém que circule a bola com uma melhor qualidade. Foi um time que soube se defender muito, um time que soube se defender muito bem. Se faltava criação no meio de campo pro ataque, pelo menos defensivamente no meio de campo, o time conseguiu marcar bem Real Madrid. O time do Al Hilal conseguiu anular muito bem as principais jogadas de meio de campo do time do Real Madrid, que não se via com alternativas, né? Porque a gente tinha o Tchouaméni e o Valverde anulados, então acabava que as funções do Bellingham, né, que é um atacante mais que é um meio-campista, um meio-atacante, meio-campista, um meio-atacante com muito mais de características de chegada na área, né, como elemento de surpresa. Então hoje o Bellingham ficou mais sobrecarregado, na minha opinião, porque o Bellingham teve que pressionar, descer muito para ajudar, para buscar a bola, muito, tudo isso ao mesmo tempo. Então isso acabou deixando o Bellingham um pouco mais sobrecarregado no time do Real Madrid. Então, sem essas opções, uma estratégia e também uma estratégia do Xabi Alonso, que está começando ainda o seu trabalho no Real Madrid, né? Então ele vai conhecendo os jogadores, é normal. Óbvio que o Real Madrid ainda tem um timaço, que sempre vai se renovando, né? Mas o Xabi Alonso, ele vai conhecendo. Mas uma estratégia que ele colocou no time do Real Madrid, né? Que não deu certo. Hoje ele deixou o Vinícius Júnior muito aberto ali pela ponta, só que sem companhia. Então juntando isso o time do Real Madrid, que não tinha um meio de campo muito criativo hoje, que estava
bem marcado pelo sistema de marcação do Al-Hilal no meio de campo. Juntando isso com os principais jogadores sem muita aproximação, muito aberto pelas pontas, o time do Real Madrid acabou ficando muito previsível, né? Ficou muito previsível e acabou não se tendo muitas alterações durante o jogo. No primeiro tempo, o Al-Hilal ameaçou mais o Real Madrid, depois o segundo tempo ficou mais recuado, só que ainda levava perigos em algumas escapatórias de transição rápida, né? Tanto que o Al-Hilal poderia ter feito o segundo gol em alguma dessas escapadas por contra-ataque na transição rápida. É, e mesmo o time, como eu falei, o Al-Hilal não tinha esse meio campista mais criador, faltava criação no meio de campo do Al-Hilal, mas mesmo assim, as jogadas de lançamentos do Al-Hilal davam certos, porque conseguiam pegar os jogadores, uns passes mais longos, uns lançamentos mais longos, em boas condições para fazer a jogada de contra-ataque, para partir para dentro, para tentar finalizar, uma jogada de linha de fundo, para grande área, pro Al-Hilal tentar fazer o seu gol. Então, até a jogada de ataque do Al-Hilal, mesmo faltando criação no meio de campo, a jogada de ataque do Al-Hilal com transição rápida, com lançamentos, os passes mais longos, eram conscientes, não era uma coisa fazer por fazer só para se livrar da bola, né? Era uma coisa consciente do time do Al-Hilal e que surtia efeito, né? Que ameaçava bem o time do Real Madrid. Mas do outro lado do time do Real Madrid, que é o nosso foco principal, né? Que sempre que atrai mais atenção, o time do Real Madrid, então, não tinha muitas alternativas. É um time que sofreu defensivamente, a defesa do Real Madrid não estava tão boa no jogo de hoje, um time que sofreu defensivamente, um time que o Real Madrid abriu o placar, mas depois o Al-Hilal empatou num pênalti, né? Bem marcado pela arbitragem. Então, os jogadores do Al-Hilal tinham habilidade também no ataque para ameaçar. Tanto que a jogada do pênalti do Al-Hilal sai uma jogada muito bem de drible, assim, que depois o jogador do Real Madrid faz um pênalti bobo. Então, então o time do Al-Hilal tinha jogadores com habilidade do ataque para ameaçar o time do Real Madrid, só que faltava mais capricho ali no terço final para a finalização das jogadas de transição rápida que o Al-Hilal tinha. Então, o Real Madrid sofria com isso defensivamente e com a falta de criação, com os seus principais jogadores não tendo aquela movimentação conhecida que a gente se acostuma muito a ver no Real Madrid nesses últimos anos com o Carlo Ancelotti, né? Não tinha aquela movimentação, aquela coisa de dupla de ataque que a gente se acostumou a ver no Real Madrid. No Real Madrid. Olha esse boninho. No Real Madrid, com essa dupla de ataque atuando, com o jogador tendo a liberdade, o jogador de ataque de frente tendo a liberdade para se movimentar. Isso acabou não tendo muito, porque os jogadores estavam muito abertos e sozinhos das pontas, sem muita aproximação, né? Hoje o Vinícius Júnior, por exemplo, fez um mau jogo, na minha opinião, porque ele ficou muito aberto ali, às vezes ele recebia com liberdade ali pelo lado esquerdo, mas faltava uma aproximação com ele. Faltava aproximação com ele às vezes tentava jogar, ele estava sozinho, não chegava nenhuma companhia para ele pra fazer uma tabela mais adequada, decente com ele, né? E quando chegava alguém, já era uma jogada que. E quando chegava alguém ali na companhia com o Vinícius Júnior, já era uma jogada que já estava neutralizada, né? O Vinícius Júnior tentava um passe, só que a marcação do Al-Hilal já tinha chegado, então a bola ia pra lateral, ia pra escanteio, então já eram jogadas que já eram neutralizadas até quando alguém chegava pra fazer companhia pro Vinícius Júnior, né? Então não tinha essa companhia de direito na lateral, de um cara que apoiava lá na frente direito junto com o Vinícius Júnior adequadamente para proporcionar o que ele melhor tem, né? Essa liberdade dentro de campo, de se aproximar com as principais peças do Real Madrid, com o Rodrigo, o próprio Bellingham, né? Como elemento de surpresa, tudo porque o meio de campo do Real Madrid de criança ficou sobrecarregado, peça para a partida do Valverde, do Tchouaméni, que consequentemente sobrecarregaram isso, que o Bellingham teve que fazer multifunções, ele ficou sobrecarregado no meio de campo do Real Madrid, consequentemente atrapalhou todo o sistema ofensivo aí do Real Madrid de realizar um bom jogo, junto com uma estratégia do Xabi Alonso que não deu certo para esse jogo dele na estreia da Copa do Mundo de Clubes, né? Mas aquilo, isso vai se ajustando com o tempo, né? Óbvio que o Xabi Alonso já está estreando no Real Madrid, né? Pegando no seu primeiro jogo, né? Pegando logo uma competição no Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes com um novo formato, né? Então, isso ele vai ter que ir mexendo conforme o longo dessa competição. E é uma competição que o Real Madrid está valorizando, né? Enquanto muitos clubes europeus podem não dar muita bola, sim, né? Ainda, né? Mas o Real Madrid é um clube que está valorizando muito essa Copa do Mundo de Clubes, esse Mundial de Clubes. Então, é um time que está valorizando bastante, né? O próprio Xabi Alonso disse isso em uma coletiva, né? Que é ruim para a Europa ficar só presa naquilo, dentro daquele mundo deles, e não abrir os olhos para outros times competitivos, que eles vão competir com ele nessa Copa do Mundo de Clubes. O Xabi Alonso, muito consciente, na minha opinião, essa coletiva, ele valorizou muito isso, né? Então, o Real Madrid é um time que tá valorizando muito essa Copa do Mundo de Clubes, e hoje, mas que não dá pra considerar uma zebra esse empate. É um time competitivo, mas
olha a diferença de investimento. Tudo bem que o Al-Hilal sempre recebe muito investimento, né? Tem jogadores bons, jogadores no Al-Hilal, mas a diferença ainda é gritante. A gente tá falando do Real Madrid, o maior clube do mundo, jogando contra o Al-Hilal, que ainda com time competitivo, né? Não é, ainda tem um nível de desproporcionalidade grande ainda. Então, dá pra considerar uma zebra, né? Só que é um nicho de trabalho do Xabi Alonso, né? Ele vai observar os jogadores das melhores peças, com o melhor esquema para ele encaixar ainda. Só que isso tudo ele vai ter que ver ainda em uma competição importante, né? Que o Real Madrid tá valorizando sim, como é o caso dessa Copa do Mundo de clubes, né? Então, e a tendência é que nesse grupo se classifiquem Real Madrid ao Hilal, né? O Real Madrid ainda sendo um dos grandes favoritos para conquistar esse torneio, né? Mas são ajustes que o Xabi Alonso vai ter que ir fazendo ao longo da competição com pouco tempo de treino, porque hoje a estreia do Real Madrid decepcionou, dá para dizer assim. Bom, esse foi mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal do YouTube Victor Franqueira. Muito obrigado a todos pela audiência aqui, com os views, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima com mais vídeos dessa Copa do Mundo de Clubes que eu vou fazer futuramente. Falou!